Miguel da Silva, Sim. meu nome. Então, tudo que eu pedi de Deus, de Nossa Senhora, eu adquiri, mas tinha uma promessa. Quando eu aposentasse, não ia trabalhar mais para mim, só vinha fazer parte na igreja para agradecer o que eu ganhei. Foi o que eu fiz. Eu aposentei em 83. Falei, bom, agora eu vou para a igreja para agradecer o que Deus me deu. Deus Nossa Senhora. Que foi o que eu fiz. Eu faço parte, primeiro grupo infantil na igreja foi no apostolado. Ainda estava trabalhando ainda. Rio de Maria. Antigamente eu não vou agora de noite mais pouco Marcão, porque acaba tarde. Os homens que rezam. Faço parte também. Meu nome é Raíssa, sou da comunidade São Lázaro de São Sebastião. Fica no bairro Jardim Vista Alegre, Jardim da Fonte. A minha história começou, na verdade, na fundação mesmo da comunidade. Todo mundo fala que eu sou um ano mais velha que ela, porque na missa de 1 ano, a missa que teve a maior chuva que a gente viu na comunidade, foi a missa do meu aniversário. Foi no dia 30 de julho de 2006 que teve essa missa que foi realmente a primeira dentro da comunidade mesmo, que ela foi fundada. Porque já tínhamos celebrações lá, quer dizer, o pessoal tinha, mas era num barzinho ao lado. Aí no dia 30 teve a primeira missa que foi junto com o Padre Mateus Vivalda, nosso amado querido Padre Mateus. Nisso, a comunidade foi crescendo aos poucos, conseguindo mais membros. Uma das primeiras memórias que eu tenho nesse período, lembranças pequenas, eu tenho lembranças minhas pequenas correndo no meio da comunidade sendo construída, dela, assim, no concreto puro mesmo, eu correndo no meio dela, entrando pra lá e pra cá, falando com o Diácono Adão, que antigamente eu chamava de Tia Adão e ainda chamo. Então, a minha vida foi realmente fundada na comunidade de São Lázaro. Temos algumas perdas, lógico, alguns fundadores nossos partiram, mas sempre mantemos a memória deles acesa. A gente teve o seu João, que ele foi o mentor da palavra, ele era um homem de muita fé mesmo. A gente teve a Dona Glória, que ela era ministra da comunhão também na época da comunidade, e ela também cuidava muito da gente quando a gente era muito pequenininho. Na nossa catequese que a gente teve, foi até com o Padre Elias, nossa catequese. Nosso primeiro caixinha foi com ele. Ia ser com o Padre Mateus Vivalda. Porém, foi no ano que ele voltou para a Itália. Foi um momento muito triste para todos nós, porque a gente era muito apegada a ele. Aí, no dia do primeiro caixinha, o Padre Elias estava junto conosco. Então, eles foram pessoas muito especiais para a gente. Temos também muitos fundadores ainda que estão conosco, mas estão um pouco afastados por problemas de saúde. A gente tem a Dona Francisca, que ela sempre era nossa comentarista. A primeira missa que eu servi como coroinha, que vai fazer 10 anos que eu entrei no serviço dos servidores do altar, e eu quis entrar para poder ajudar minha comunidade mesmo. O outro momento que teve foi o casamento dos meus pais, que foi a confirmação deles no retorno do sacramento para eles. Também teve um momento que quando o meu pai voltou para a igreja também, porque ele se acidentou no trabalho, mas quebrou o pé, e o Padre Elias sempre ia lá, todo domingo ele ia visitar ele. Nisso, aos poucos ele foi retornando para a comunidade e voltou. Agora ele é um homem firme na comunidade. E ele sempre fala: Deus me chamou pelo amor, mas eu não quis ir. Eu voltei pela dor. Um dos momentos também que mais me tocou mesmo foi no Dozenário de 2023. Meu pai chegou, ele me contou isso depois. Ele chegou, ficou junto do Padre Milton na porta, na fora. O Padre Milton falou para ele: uma jovem ali na frente, ela tem um grande potencial. Ela tem muito palavra de Deus dentro dela. Por que ela não vai falar? Meu pai falou: ela é minha filha. Perdão. Naquele momento, meu pai chegou pra mim depois e falou: o Padre já tinha falado pra mim uma vez. Por que você não faz o mistério da palavra? Para poder proclamar a palavra de Deus a todas as criaturas, para poder dizer. Aí eu sempre falava: não, padre, eu sou mais jovem, eu não tenho coragem de falar às pessoas mais velhas com mais experiência que eu sobre isso. Eu nunca cheguei a falar sobre isso. Mas aos poucos eu fui pensando: e se esse for o chamado que Deus quer para mim? Aí eu tô me preparando realmente para poder fazer isso. E também um momento que muito me marcou foi esse ano mesmo. Me marcou na comunidade, me marcou na minha vida mesmo. Que eu estava conversando com meu padrinho, que é o Padre Tiago, sobre querer ser bicho da palavra, mas talvez ser bicho da comunhão também, para poder levar Cristo aos mais necessitados. Porque na nossa comunidade a gente tem uma senhorinha que ela é acamada, ela não pode ir. E todo domingo eu vou com a da comunhão levar Cristo para ela. Isso para mim me dá uma alegria tremenda, porque
eu tô levando o meu salvador, o meu primeiro amor para uma senhora que tá precisando dele sempre. E agora, semana passada, tivemos a missa na casa dessa senhorinha. Ver a alegria no rosto dela quando o padre Daniel tava lá, quando o diácono Adão, a gente tava lá, é uma forma que renova toda semana. Um que me mais marca, que realmente que dói muito, que é uma ferida aberta que eu tenho curado aos poucos, foi o falecimento do meu irmão. Ele ia ser mais novo que eu, ele já tá completando 13 anos, ano que vem. E o momento que mais me doeu foi esse, porque ele nasceu nos dois momentos, no momento mais especial para mim e faleceu no momento que era o ápice para mim. E para toda a comunidade também. O momento que mais foi porque ele nasceu no carnaval. A gente estava iniciando a quaresma. Um momento que é um momento de mais de oração para nós, um momento de provação. Aí ele nasceu um problema no coração. E na Semana Santa, eu nunca me esqueço dessa semana, eu não pude participar direito, porque minha mãe estava no hospital com ele, meu pai também estava. E no dia da Páscoa, eu tinha dormido na minha madrinha. Eu acordei e ela falou que ia falar comigo. Aí ela foi e falou, Rai, eu tenho uma coisa pra te dizer, mas não ela é fácil. Eu perguntei, o que que foi? Por quê? O que que houve? Eu tava com uma esperança assim, pô, será que o Gustavo vai voltar pra casa hoje? Eu sempre sonhava em ser irmã mais velha. E no dia da Páscoa, minha madrinha chegou e falou, então, o Gustavo não está mais com a gente. O Senhor precisou dele pra ser lá em cima. Naquele momento eu fiquei em negação. Eu falava, não, não, o Gustavo vai voltar ali. Eu sonhei com ele, ele vai voltar pra mim. Nisso, ela falava, então, ele não vai voltar. Eu ficava fingindo que eu não acreditava e tal. Mas eu sentia no meu coração, realmente, ele não ia voltar. Quando minha mãe chegou do hospital, ela ia pro enterro dele. Eu falei, eu não quero ir. Eu não quero ver ele. Eu queria ter a memória dele pra mim viva. Aquele foi um momento muito difícil pra mim, porque uma criança de 8 anos perdendo o maior sonho dela era terrível. Isso me machucou muito. Eu sempre ia pro quarto dele, que eu sempre rezava do lado dele, com a mão, segurando a mãozinha dele. Eu sempre rezava Santo Anjo, pedindo pro anjo da guarda cuidar dele e proteger ele de todo mal. Isso foi um dos momentos que mais me marcam e foi muito triste pra gente. Mas com isso, o Padre César foi lá em casa, a gente conversou, meus pais também conversaram comigo. Nesse momento também foi um momento de muita tristeza, mas também foi alegria, porque eu fui adotada como neta pela dona Zezé e seu Moacir, que são os coordenadores da comunidade. E eles me ajudaram muito a passar por esse processo. Eles falavam, cara, você não tá sozinho, você tem a gente, você tem seus pais, você tem a comunidade com você. E naquele momento eu percebi, eu acho que eu posso dizer que eu seria um pouco da história da comunidade. Então a gente falaria que cada um é a história, todos nós somos a história. Porque se não fosse por cada pedacinho desse, a comunidade não seria o que ela é hoje, só os poucos. Essa família, para mim, foi um momento de muita alegria, porque eu entrei junto com as minhas. A gente é guardião da comunhão, mas também a gente prepara a Santa Eucaristia para todos verem a beleza que a gente vê. Então, essa família, para mim, tem sido há 10 anos uma alegria. O servidor do altar, a gente fala que é uma ponte, porque as crianças saem da primeira Eucaristia, muitas vezes algumas saem perdidas mesmo. Sabe? Acabou, o que eu vou fazer agora? Aí encontra a gente. Então, a gente ajuda esses jovens a poderem se conhecer mais na fé e criar uma paixão melhor e maior pela Santa Eucaristia e pela Santa Amada Igreja. Então, a gente fala que é um. Além da Rosa, claro. Meus professores foi a Rosa Maria e foi o Serginho. Mas eles foram os nossos formadores e a gente aprendeu muito só uma vértice. A igreja é como se fosse uma árvore. A paróquia é o tronco, mas as pastorais são os galhos. Elas são diversificadas, são cada uma com o seu próprio, como é que pode dizer, seu próprio chamado, sua própria. Passa pela rua. Mas a comunidade tem uma boa conexão com todos. Por exemplo, a gente sempre mantém na comunidade algumas cestas básicas. A gente sempre fala para o pessoal do bairro, gente, quem precisar, pode bater na comunidade, pode bater nos coordenadores, que a gente vai ajudar. Se a gente não tiver, a gente conversa com os membros da comunidade e faz acontecer, porque muitas pessoas precisam da igreja. E, obviamente, quando não conseguimos, a gente conversa com o nosso pároco para ver se a gente consegue dar uma acabar falecendo. Então a gente pensa que a gente tem que ter esse cuidado maior. O que a gente faz? Porque se a gente não for, quem vai? Se a comunidade não for, se a paróquia não faz, quem irá os mais necessitados? Quem irá levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que mais necessitam? Então, isso é muito importante para a gente, porque
fazemos com o nosso padroeiro paroquial. São Francisco de Assis, ele Que é de uma família rica. de uma família rica, ele dispôs de tudo isso para poder reconstruir a igreja de Cristo. Não era só o templo, era a igreja em si. E muitas vezes acontece isso, mas a gente não pode desistir, porque nem o Senhor desistiu de nós. Por que vamos desistir de proclamar a palavra dele? Se fosse por isso, 2000 anos atrás, ele não teria sacrificado a vida dele, se entregado por nós e pelos nossos pecados. Então, eu tenho para mim assim, gente, o que eu tô fazendo agora não é 1% que ele sofreu naquela cruz. Não é 1% que ele sofreu coisas especiais. E também teve um momento que muito me marcou, mas também marcou como paróquia, foi quando, no Natal, eu deixei de passar o Natal em casa, no dia 25 de dezembro, e fui junto com o Padre César e outras pessoas da paróquia levar alimento para os moradores de rua. Isso me marcou muito porque a gente estava indo ao encontro de Cristo, porque aqueles irmãos da imagem e semelhança de Cristo. Muitas vezes a gente passa e finge que não vê, mas é ele precisando de apoio. Eu sempre penso pra mim, gente, e se for Deus testando a nossa fé? Pode ser que Deus coloque uma pessoa que esteja necessitada na sua frente para testar talvez o seu amor por ele ou a sua fé nele. Então, obviamente, eu penso pra mim assim, oi, amada comunidade, São Léo São Sebastião. Nesse momento eu quero dizer para vocês que muito obrigada. Obrigada por terem cuidado de mim, ter me acolhido desde criança, desde bebê, por terem estado comigo em todos os momentos e principalmente por nunca terem me negado quando eu pedia para fazer algo que pudesse ajudar a gente. Então, muito obrigada. Eu amo vocês do fundo do meu coração e vamos juntos continuar semeando a paz. Perdão, onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve A Igreja de São Francisco, para mim, ela é toda minha vida. Por 22 anos que eu convivo aqui, só felicidade. Aqui foi na questão da terceira idade, que me abraçaram e estão me abraçando até hoje. É um esteio para a gente. É um sempre ajudando o outro. Bom? Meu nome é Maria Glória Barbosa Batista, faço parte da Paróquia de São Francisco há 48 anos e posso dizer que a Paróquia de São Francisco é a extensão da minha casa, é a extensão da minha vida. Aqui eu fiz meus sacramentos, me casei, gerei, a minha filha virou liderança, como a mãe sempre foi liderança, e é isso. É a extensão. Cada cômodo dessa paróquia, ela faz parte do dia a dia da minha vida. Gostava muito, era a igreja, nós tínhamos a igreja, que não tinha divertimento para nós aqui. Era só a igreja lá fora, em Queimado. É muito longe. Então foi uma coisa muito bonita, a fundação da igreja. Uma coisa linda. O dia que tinha uma missa era uma festa. Uma festa. Eu estava muito contente, falava, para ter missa tal dia. A gente era uma festa. Inclusive, papai, onde eu moro hoje, papai tirava as pedras. O que comprava para construir a casa, ele doou tudo para a igreja. Tudo para a igreja. Ele doou tudo para a igreja. E nós fomos batizados lá, mãe, na São Francisco? Foram batizados lá, porque a única coisa que tinha aquela igreja o nosso passeio domingo era na igreja. Fazer um vestido novo para estar na igreja, foi ministra, da Eucaristia, ouro do Sucumbido, foi Johnny Maria. Mamãe é uma pessoa extremamente, assim, muito organizada. Sempre colocou o Senhor em primeiro lugar e as coisas mais serão acrescentadas. E realmente isso foi acrescentado. Porque ela sempre colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Hoje, mesmo que mamãe está assim, debilitada, não pode estar indo para a missa, não pode estar dando esse melhor dela, mas ela trabalhou muito. Ela plantou e hoje mamãe está colhendo. Tudo isso que ela plantou. Então, muito bom. Todo o ciclo bíblico, legião, foi ministro da Eucaristia, servindo ao altar do Senhor. Então, assim,
é muita maravilha. Você pegar, você colher, você plantar. Então, hoje, mesmo a mãe debilitada, não podendo ir à missa, mas o povo de Deus vem até ela. Isso daí não tem preço. Meu nome é Maria das Graças, mais conhecida como Graça Guedes. Estou na comunidade de São Paulo Apóstolo desde a sua fundação e da paróquia de São Francisco, acho que no início da sua fundação também como paróquia. E a paróquia de São Francisco de Assis, no ano de 1995, ganhou a comunidade de São Paulo Apóstolo. Essa comunidade que havia um terreno abandonado e que precisava, tinha muitos fiéis, muitas pessoas participando desse pedaço do bairro e que participava da matriz de São Francisco, e uma necessidade muito grande de se ter uma comunidade aqui, no Jardim Vista Alegre, o Belmonte. E assim surgiu a comunidade São Paulo Apóstolo, que foi, como todas as comunidades, abraçada pela paróquia de São Francisco de Assis, na época Padre Laurindo, que foi o fundador da nossa comunidade, que mostrou a toda a paróquia, fez uma grande procissão, trouxe o povo de Deus todo reunido para mostrar qual necessidade teria uma comunidade aqui. E assim, no dia 8 de janeiro de 1995, foi iniciada a comunidade de São Paulo Apóstolo, né? Mais uma comunidade. E graças a Deus se iniciou aqui uma caminhada cristã. Não só uma caminhada como comunidade, mas uma caminhada como paróquia, que nós sempre fizemos parte. As pessoas assumiram o ser católico, o ser cristão, o missionário da necessidade de participar em uma paróquia. E vendo assim a paróquia de São Francisco de Assis, fez de todos nós, como comunidade, especialmente eu, uma formação muito grande e religiosa. Nossos padres, sempre missionários, sempre nos apoiou, caminhou junto com a gente. E hoje, já com 63 anos que tenho hoje, eu vejo que a paróquia de São Francisco de Assis formou pessoas em missão, pessoas missionárias, pessoas que assumiram a missão de servir como cristão. Isso me alegra muito quando a gente vê que algumas pessoas com a idade já estão se passando, mas também se renovando. Isso é muito bom. Nossos padres sempre mais jovens, sempre caminhando junto conosco. E hoje nós só temos a agradecer. A comunidade de São Paulo Apóstolo, né, que é a qual participo, só tem a agradecer a toda a paróquia de São Francisco por todo o abraço fraterno que tem conosco. Então, a nossa comunidade, quando surgiu, era um tempo que a gente nem padre se tinha na paróquia, na verdade, né? Mas tinha pessoas que viam a necessidade da comunidade. E nós precisamos muito da ajuda paroquial. Foi uma luta muito difícil, foi uma caminhada, muitos almoços, muitas rifas, dízimo, e era chegar aqui na matriz de São Francisco de Assis e pedir ajuda mesmo, pedir ajuda ao povo de Deus, pedir ajuda aos padres, e para poder se caminhar e se construir uma comunidade como parede, como teto. Porque a comunidade, como gente, como cristãos, já havia necessidade de se ter um tempo para poder se reunir. E com isso, todos os nossos padres nos ajudaram, fazíamos 2 almoços por ano, pedir ajuda, chegava na pessoa e falava, você pode ajudar para a gente fazer isso na comunidade, né? E as pessoas mais antigas aqui da matriz, como citar Noêmia, Marina Abreu, Dendê, Dona Geralda, Seu Osório, e tantas outras pessoas que caminhou junto com a gente, nos fortalecendo e nos animando a levantar uma comunidade. Nosso padre da época foi Padre Laurindo, né, que teve a grande ideia, e uma ajuda maior que a gente teve foi Dom Adriano, bispo, que era recente na época, Dom Adriano, foi que comprou esse terreno da comunidade para poder se fazer essa comunidade, né. Depois do Padre Laurindo, veio alguns outros padres, né, muitos, não consigo lembrar todos,
e sempre todos caminhando conosco, sempre todos caminhando. Aí nós tínhamos uma comunidade que estava cheia de colunas, atrapalhando a nossa visão do altar, da Eucaristia. Chegou o Padre Mateu e achou nossa comunidade muito feia com aquelas colunas e teve a grande ideia e a alegria de tirar essas colunas, né? E hoje a gente pode ter uma igreja, né, que a gente possa olhar para o altar realmente e ver Jesus Eucarístico, ver direito o altar, porque a gente não tinha essa visão. Era muito difícil mesmo. Hoje, graças a Deus, né, com a caminhada do povo de Deus, o Padre Mateu conseguiu e deixou essa coisa muito boa para a gente. Então, o que eu espero de hoje em diante, né, não digo nem daqui a 30 anos, de hoje em diante, é que a missão continue, que nunca se pare, que hoje nossos filhos, nossos netos e os que virão sigam nessa caminhada, caminhando sempre como comunidade de São Paulo Apóstolo e Paróquia de São Francisco de Assis.